Hoje é dia do nosso quadro Giro da Semana e para quem não sabe ainda o que é o Giro da Semana, esse é o nosso quadro onde eu trago para vocês aqui as notícias mais relevantes, as principais notícias para a nossa atividade, seja como motorista de aplicativo, seja como entregador. Aqui eu faço um apanhado do que foi noticiado durante a semana, que é importante a gente saber, e trago para vocês nesse vídeo. Para começar o vídeo de hoje, eu quero primeiro falar sobre uma notícia do primeiro vídeo deste nosso quadro aqui, que foi uma notícia que eu trouxe sobre uma greve do Mercado Livre lá na Bahia. Depois eu falei que eu ia acompanhar, que depois eu trazia mais informações para vocês aqui. Só que no outro vídeo eu não trouxe mais informações porque nós não temos mais informações, nós não tivemos mais novidades em relação a isso, tá? Eu estava acompanhando pelo Instagram do sindicato que estava realizando a greve por lá, e a última informação que tem no Instagram do sindicato é que a greve tinha sido parcialmente suspensa porque aparentemente haviam entrado em algum acordo ali. Inclusive eu falei isso no outro vídeo, mas enfim, basicamente é isso que tem sobre esse assunto, tá? Só queria deixar isso aqui claro que eu não trouxe mais informações porque nós não tivemos mais informações, tá bom? Agora a primeira notícia que eu quero trazer em relação a essa semana é sobre o Mercado Livre, tá bom? Segundo foi informado, noticiado pelo site Infomoney, a dona do Ozempic abriu uma loja no Mercado Livre do México e que isso pode afetar as farmacêuticas da B3. A B3, para quem não sabe, é a Bolsa de Valores brasileira, tá bom? E é lógico que uma notícia da Infomoney vai ser voltada para o mercado financeiro. Por isso que está com esse título aqui, tá? Por que eu acho isso importante? Já falei com vocês aqui que eu acho que o nosso tipo de trabalho, aqui o tipo de trabalho de entregas, tem muito a crescer no mercado ainda, né? Então fala sério. Você já pensou em algum dia você fazer entregas de Ozempic pelo Mercado Livre? Tem muito a crescer esse mercado ainda, tá bom? Isso aqui realmente é algo bem curioso, né? Lembrando a vocês que abriu uma loja no México, tá? No Mercado Livre do México, então eles vão começar essas operações lá no México, tá? Não tem previsão, não tá falando nada aqui de quando que vai começar ou se vai começar esse tipo de atividade no Brasil, tá? Mas a gente sabe que provavelmente eles vão expandir isso para o Brasil porque a maior operação do Grupo Mercado Livre é no Brasil. Então, obviamente, eles vão querer expandir isso para o maior mercado consumidor deles, que é o mercado brasileiro, tá? Então, provavelmente, em breve nós vamos ter alguma informação relacionada a isso, que começou também esse tipo de operação aqui. E aparecendo essa notícia, eu trago para vocês aqui nesse quadro. Agora, falando sobre a notícia que está na capa, que está no título do vídeo aí, que é uma notícia muito importante para a gente, que é a informação de que o governo vai ampliar o limite de faturamento do MEI para até R$140 mil e autorizar 2 empregados. Aqui, essa notícia do próprio portal do governo, tá? Do GovBR, está falando que o governo amplia limite de faturamento do MEI para até 140 mil e autoriza 2 empregados. Então aqui está falando no presente, vocês perceberam que eu falei no futuro. Porque o governo está noticiando aqui como se já fosse algo que está em vigor, mas não está em vigor ainda, tá? Vou explicar para vocês isso durante essa notícia. Mas é uma notícia boa porque provavelmente em breve a gente pode ter a confirmação disso, tá? Mas continuando, o reajuste progressivo do teto começa a valer em 2027, com limite de 110 mil. Medida visa corrigir defasagem inflacionária e adequar a categoria às novas realidades trabalhistas. Vou descer mais um pouquinho aqui para a gente ler um pouco dessa notícia, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional nesta segunda-feira o projeto de lei complementar, o PLP, que atualiza as regras do teto de faturamento para os mais de 13 milhões de microempreendedores individuais MEI registrados no Brasil. Em articulação interministerial, foi estabelecido o reajuste progressivo do limite anual para 110 mil no ano de 2027 e 140 mil em 2028. A categoria também poderá contratar até 2 empregados. Então esse é o principal ponto. O governo ele enviou um projeto de lei para o Congresso, então precisa passar ainda pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Deve passar? Deve passar, mas ainda não há uma confirmação de que realmente esses são os limites hoje, tá? Os limites ainda permanecem os outros limites, o limite de 81 mil. E a gente sabe que isso é uma notícia muito importante para a gente, porque já faz tempo que tá difícil a gente segurar ali o limite de faturamento no teto do MEI, né? Eu vou abrir a calculadora aqui, ó. O limite hoje, 81 mil, vou colocar aqui dividido por 12, é de R$ 6.750 por mês. Se vocês acompanharem os nossos vídeos de ganhos que eu trouxe aqui anteriormente, vocês vão perceber que é frequente, né? A probabilidade da gente passar esse limite de faturamento é muito grande.
Com a nova adequação para 2027, vou colocar aqui 110 mil, dividido por 12, esse limite já sobe para 9.166 e no caso de 140 mil, dividido por 12, R$ 11.666. Então já está um pouco mais adequado à nossa realidade, tanto de entregador quanto de motorista de aplicativo. Mas continuando vendo a notícia aqui, essa atualização atende a um pleito histórico do setor e corrige uma defasagem acumulada desde 2018, data que o teto atual entrou em vigor. Ao longo dos últimos anos, a inflação e o próprio crescimento natural das receitas tornaram a manutenção dos empreendedores no modelo simplificado cada vez mais difícil. A nova regra irá oferecer suporte a essa evolução e estabelecer bases sólidas para desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios. E ontem mesmo eu trouxe um vídeo falando sobre a defasagem na tabela do entregador. Ontem mesmo eu trouxe um vídeo sobre isso, né? Outro ponto importante é a questão também da contratação de até 2 funcionários, como está escrito aqui na flexibilização e escala. No âmbito das relações de trabalho, a nova determinação expande a capacidade de contratação de 1 para até 2 empregados por MEI. A mudança atende a uma demanda recorrente dos microempreendedores, impulsionada pelas recentes discussões legislativas sobre a redução da jornada de trabalho e o provável fim da escala 6x1. Isso aqui também é algo interessante, pessoal, porque constantemente apareciam aqui no canal pessoas falando: mas eu posso contratar um motorista no MEI para trabalhar para mim? Eu sempre falava, olha, poder você pode, mas se você me explicar como que você vai pagar o motorista, pagar os custos lá do carro e deixar e ainda sobrar um lucro para você, tendo que faturar no máximo R$ 6.750, qual é a mágica que você vai fazer para essa conta fechar? Eu acho muito difícil, sempre falava isso, acho muito difícil, mas com essa ampliação aqui, a gente consegue perceber que isso torna um pouco mais possível, isso torna um pouco mais dentro da realidade, inclusive até questão mesmo de você poder contratar até 2 funcionários, se você quiser, se for o seu desejo, né, de continuar trabalhando no transporte aí, se você quiser expandir, você percebe que você começa a montar uma mini transportadora. Então você já consegue montar uma mini operação para depois, se você quiser expandir nessa atividade, né? Então você já começa a ter esse limite de faturamento aí mais adequado, mais tranquilo para a realidade do mercado hoje. Além desse trecho aqui, eu peguei um outro trecho que foi publicado no G1 sobre a mesma notícia, então eu quero destacar esse ponto aqui. A proposta foi elaborada em conjunto com os Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Agora o texto começa a tramitar no Congresso e ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado antes de entrar em vigor, conforme eu falei com vocês aqui. Mas é claro que, se você não se esquecer de se inscrever no canal, deixar o seu like, acompanhar os nossos vídeos, assim que entrar em vigor, nós vamos trazer um vídeo aqui atualizando vocês aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo aí. Valeu!